Muito bem, turma. Bem-vindos de volta. Espero que vocês estejam bem. Pessoal, como prometido, então, eu quero começar com vocês um projeto do zero, refazendo parte das coisas que a gente fez em aula, tá? E dando continuidade para apresentar aí um conceito bastante interessante para vocês, que é exatamente essa questão de eu quebrar o meu sistema em partes menores, tá? E para isso a gente vai utilizar as classes do Java, eventualmente a gente pode utilizar a herança, a gente vai quebrar, vai criar também o que a gente chama de DAO, que seria o Data Access Object, ou seja, uma classe de acesso ao meu banco. Então tem muita coisa bacana aí que dá para fazer. Durante aqui o projeto, vocês vão ver que muitas vezes eu vou me enrolar, mas a ideia é que vocês percebam que não é um script que vocês vão digitar A, B e C e tudo vai funcionar, né? A gente tem que entender o porquê das coisas e conseguir fazer isso funcionar da melhor maneira possível. Eventualmente eu pauso o vídeo também, mas a ideia é que seja um vídeo bastante informal aí, mas com muita informação para vocês. Tá? Então, a gente tem esse projeto aqui, eu vou usar ele como referência, mas eu vou jogar aqui para o lado e eu criei já uma pasta nova, tá? Um projeto, uma pasta nova vazio, e eu vou começar aqui o nosso projeto em Java. Tá? Então, o que, que eu vou fazer? Vou procurar aqui por vou criar um projeto Java, tá? Essa opção tem vários locais diferentes aqui para vocês, mas o importante é que vocês encontrem essa opção de criar um Maven Project, tá? Um projeto do tipo Maven, tá? E aí, vocês podem colocar o Maven, pode ser o Archetype Quick Start, tá? Versão, vou selecionar a última. E aí eu vou definir o grupo do meu projeto. Isso aqui a gente utiliza principalmente quando está trabalhando numa instituição. Então, normalmente é o endereço ao contrário do domínio, tá? No meu caso, eu gosto de usar só Fritzen por conta do meu sobrenome, tá? E aí eu vou chamar de SimpleDAO, tá? SimpleDAO. E aí eu vou selecionar onde que eu quero que esse projeto. Eu já deixei aqui uma pasta projeto DAO, vou criar aqui nessa pasta mesmo, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Se isso der tudo certo, ele vai gerar para nós um projeto Maven, tá? Aqui eu vou precisar definir alguns parâmetros, ó. Então, qual que vai ser a versão? Vou deixar padrão e vou só concordar, tá? Bem direto mesmo. Então, ele criou aqui o projeto SimpleDAO. Aqui eu tenho o meu pom.xml, tá? Lembrando que isso aqui ele cria para nós, eu não preciso me preocupar com isso aqui nesse momento. Basicamente para gerenciar as nossas dependências. E aqui dentro do source eu tenho o meu app_main e teoricamente a gente já consegue executar isso aqui, tá? O Workspace contém projetos Java. Você gostaria de importar eles? Deixa eu colocar um sim aqui para ver se ele já reconhece o meu run aqui. Tá? Muito bem, reconheceu aqui o meu run. Se eu clicar aqui em run, ele vai executar e está aqui o meu hello world. Tá? Então, primeiro passo, eu criei o meu projeto usando o Maven. Tá? Lembrando que vocês precisam ter o Maven configurado no computador de vocês. Tá? É muito importante. No meu caso, eu coloquei aqui ó, na unidade C mesmo. Eu baixei ele e coloquei aqui ó, Maven, Apache Maven 3.8.1, tanto faz a versão, e aí configura nas variáveis de ambiente para apontar aqui para dentro, ok? Muito bem. Feito isso, o que eu quero fazer? Bom, aí eu tenho que importar lá do nosso querido central do Maven, né, o Maven Central. Deixa eu dar um Google aqui, ó. É search.maven.org, é isso? Acho que é isso. Tá, então, deste cara aqui, eu vou procurar aqui por Postgres. Tá? Vou procurar assim, Postgres SQL, e aí eu tenho aqui, ó, org.postgresSQL com várias versões. Tá? E aqui,
tadadadadada, eu tenho, ó, Apache Maven. Como é que eu faço esse import? Tá? Deixa eu só confirmar se foi essa versão que eu tenho lá no nosso outro projeto, porque o outro eu sei que está funcionando, né? Então, org, tadadadada, tá? No nosso caso, só não tinha esse JRE no final aqui, tá, pessoal? Mas a versão era exatamente essa. Então, a gente pode remover esse JRE, ele vai funcionar bem, tá? Dá para clicar aqui também e procurar por aqui, onde que está o repositório e onde é que está a definição lá do nosso Postgres. Mas, basicamente, o que a gente precisa é copiar essa dependência, tá? E lá no nosso projeto, dentro do POM, dentro das dependências, adicionar. Só que eu vou tirar aqui o JRE, porque eu vou deixar ele usar o JRE da minha própria máquina, sem problema nenhum. Tá? Uma coisa interessante, quando eu salvar aqui, deixa eu deixar aberto aqui o Maven. Quando eu salvar aqui, ó, salvei, automaticamente ele vai identificar aqui que houve uma modificação, tá? Neste caso, eu vou clicar aqui no Now. E no computador de vocês, por ser a primeira vez, vocês vão ver que ele vai estar baixando essas informações aqui para vocês conseguirem executar. No meu caso, ele já tem o Maven baixar, a dependência do Postgres baixado, então ele não precisa baixar novamente, ele só faz o link quando precisar utilizar, tá certo? E aí, a gente vai lá no nosso app.java, tá? E aí a gente consegue importar as coisas referentes aí à questão do Postgres, conectar, usar o driver do Postgres para conectar no nosso banco de dados, tá? Então, isso aí é um primeiro ponto aí que a gente precisa configurar. Tendo o nosso projeto configurado, agora a gente vai começar a pensar nele como algo que eu consigo interagir com o meu banco de dados. Neste momento, a gente vai fazer isso via terminal, mais tarde a gente vai fazer isso via uma página web, que é aí que o negócio fica realmente interessante, né? Mas, muito bem. Como é que eu vou interagir via terminal? Primeira coisa, eu vou definir aqui, eu vou colocar aqui um new folder, eu vou chamar de model, tá? E eu vou definir aqui que tipo de informação que eu vou manipular lá no meu banco de dados, o que eu vou criar no meu banco de dados, tá? Pensem em alguma coisa que vocês gostem, pensem em alguma coisa que seja simples, tá? Inicialmente para a gente começar e depois a gente vai pensando em relacionar esses dados, em fazer algumas coisas mais interessantes. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, por exemplo, de séries. Eu gosto muito de jogos também. Gosto muito de comida, né? A gente fez ali a brincadeira com a comida no encontro síncrono. Vou criar um diferente aqui com vocês, só para a gente ter aí uma ideia de como se trabalha com algumas coisas, tá? Então, eu vou criar aqui um módulo que eu vou chamar de série, ok? .java. E a minha série, tá? Ela vai ter algumas informações. Primeira delas, toda série ela vai ter um name, né? Ela tem um nome da série, então atributo tipo privado string name. Toda série ela tem também o ano de lançamento, né? Ou seria o quando ela foi lançada. Eu vou chamar de release date, tá? Toda série tem também vamos lá, uma quantidade de temporadas, poderia ser. Eu vou colocar aqui uma descrição, tá? Então, uma description. E, por enquanto, vão ser só esses três atributos, tá? Vou criar aqui um construtor, então, série, tá? Public série, meu construtor, por enquanto vazio. Vou criar os meus métodos get e set. Então, get name, get release date, get description, set description, set name e set release date. Tá? Então, tem os métodos getSet para trabalhar em cima desse objeto. E, quando eu crio a minha série, eu posso também passar um name para ela. Tá? Então, uma string name e um local date, que vai ser o release date. Release date.
e vou atribuir esses parâmetros aqui para o meu objeto. Então, name this.releaseDate igual a releaseDate. Tá? Muito bem, então isso aqui define um objeto e a gente consegue manipular ele, enfim, da maneira que vocês já estão acostumados. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é que esse objeto ele reflita, né, um objeto do meu banco. Então, eu vou lá no nosso banco, vou criar uma tabela nova aqui. Tem que reiniciar a conexão. Vou criar uma tabela nova e eu vou chamar essa tabela de séries, tá? E ela vai ter algumas colunas aí. A primeira coluna, então, vai ser um ID, tá? Que eu vou colocar um ID serial, not null, e esse cara também vai virar primary key da minha série. Vou criar uma nova coluna que vai ser um name, tá? Varchar 255 é suficiente. Vou criar uma nova coluna que vai ser o nosso description, tá? Eu gosto de usar o mesmo nome que a gente está usando lá porque fica mais fácil, tá? Então, text, do tipo texto, e vou criar também uma nova coluna que vai ser o meu release date, tá? Release date, tá? Que o data type dele vai ser date timestamp date. Acredito que com date vai dar certo, tá? Vou salvar isso aqui e voilà, temos uma série, tá? Uma das coisas, como a gente agora tem liberdade para fazer esse tipo de coisa, é já criar aqui algum dado nessa série para a gente ver se isso funciona bem, né? Então, eu vou colocar aqui 7 Deadly Sins, tá? Ó, eu podia colocar, ao invés de description, colocar um gênero, alguma coisa assim, né? E o release date eu não tenho nem ideia. Deixa eu dar um Google aqui. Release date 7 Deadly Sins. Tá, 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 tá. Não diz. Vamos achar. Aqui. É 10 de outubro de 2012. Tá. Acredito que eu tenho que colocar 2012. Outubro 10. Tá. E salvei. Beleza, aceitou ali todos os campos, então tá, teoricamente tá certo. Depois a gente faz um... isso é do mangá, na verdade, não é da série. A série foi 5 de outubro de 2014, agora que eu vi aqui na Wikipedia. Então, outubro 5. Custom Unique Key, nosso ID. Para ele poder fazer o update, ele precisava. Muito bem, criamos a nossa tabela de séries, colocamos aqui uma série para a gente poder ver lá no nosso código. Tá? O que eu quero no nosso código, pessoal? No nosso código tem duas coisas que eu quero. A primeira, tá, é criar um novo pacote aqui, que eu vou chamar de DAWs, ou só DAW, tá? E aqui eu vou ter um new file que vai ser o meu série DAW. Basicamente, esse cara vai ser responsável por fazer o acesso ao meu banco, tá? Só que o acesso ao banco, no meu ponto de vista, não é obrigatoriedade do série DAW fazer. Então, eu gosto de criar mais um pacote, mais uma pastinha, que eu chamo de database, e coloco dentro desse database, pode ser database.java, pode ser db.java, mas eu vou colocar aqui um database.java, e esse cara vai ser responsável por exportar, ou por tornar visível, a conexão para o SeriDAO fazer o acesso. Tá? Então, lá no SeriDAO, o que eu vou fazer? Inicialmente, tá? Vamos criar um método que vai permitir a busca da minha série que tem lá no meu banco de dados. Tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. Então, eu vou ter um método aqui, público. Ele vai retornar uma lista de série, tá? Idealmente. E eu vou chamar ele de getSeries.
né? Get séries. Pega todas as séries. Muito bem. E ele não recebe nenhum parâmetro, tá? Porque eu quero simplesmente buscar todas. Vou fazer os meus imports aqui, tá? Então eu sou obrigado a fazer os meus imports. Vamos lá. Primeiro import do Java ToList, segundo import do meu série, tá? Preciso fazer os imports e eu preciso retornar alguma coisa. Eu vou retornar um null aqui, só para ele não dar erro, tá? Porque inicialmente a gente não vai retornar, a gente só vai retornar a consulta com o banco mesmo, tá? E aí, a gente viu já no encontro anterior que a gente precisa conectar com o banco primeiro, para conseguir fazer alguma coisa nele, tá? O que a gente vai fazer então para conectar no nosso banco? Eu vou criar dentro deste database um atributo privado estático chamado connection, tá? Do tipo connection lá do banco de dados, connection, tá? java.sql desse tipo, tá? E eu vou criar aqui um método getConnection, tá? Que vai ser estático também. Basicamente, o que ele vai fazer é retornar essa conexão com esse banco, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar esse getConnection aqui com null, tá? Vou verificar se ele é nulo. Se o connection for igual a null, então eu crio a minha conexão, tá? Se não, eu só dou um return nessa connection e aí eu garanto que ela vai estar teoricamente funcionando, né? Claro que se ela não for interrompida ou coisa do tipo, mas a ideia é que a gente vai abrir essa conexão, tá? E eu vou criar um outro método já, que vai ser o meu public static void close connection, só para garantir que eu estou encerrando essa conexão direitinho quando a gente finaliza aí o nosso programa, tá? A ideia é que eu verificar se a minha connection é diferente de null, ou seja, se ela já foi criada, então eu posso fazer um connection.close, tá? Basicamente encerrar minha conexão. E isso pode dar um erro, obviamente, e aí eu posso dar um some with try catch, tá? Só para a gente garantir que eu vou ver qual que foi o erro. Normalmente não é para acontecer, né? Mas ok. E aí, esse cara aqui que é o cara que realmente faz a diferença, que é o cara que gera essa conexão e torna ela disponível. Aí, pessoal, não adianta. É Ctrl+C, Ctrl+V das coisas que eu mostrei em sala de aula para vocês, até porque cada um de vocês vai trabalhar com parâmetros diferentes. Normalmente é localhost aqui no host, o banco é o nome que vocês deram, username e password aqui é Postgres. No meu caso, como eu peguei e criei um banco lá no Heroku já online, se vocês quiserem, inclusive, conectar nele, vocês vão conseguir com essas credenciais. É legal que aí vocês já veem na prática como que funciona quando eu tenho alguma coisa online. Por enquanto, isso está hard-coded, né? Eu estou forçando aqui no código, mas a ideia é que isso venha de um arquivo de configuração ou alguma coisa parecida. Mas, por enquanto, a gente trabalhar assim não tem problema nenhum, já que a gente está começando aí, né? Testando as coisas. Tá? Então, eu criei aqui as minhas strings, basicamente a definir o que eu preciso para conectar nesse banco. Tá? E aí, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu driver com manager do java.sql, tá? E ele tem um atributo chamado getConnection, onde eu posso passar o dburl, que é qual banco que eu quero conectar, o username, que é qual user que eu quero conectar, e o meu password, ou seja, qual que é a senha desse username. Tá? E isso aqui, pasmem, retorna exatamente um objeto do tipo connection. Claro que isso pode dar errado, né? Pode acontecer algum problema. Neste caso, eu vou circundar isso aqui, que fez essa palavra. Vou colocar na volta disso aqui uma exceção. Tá? Neste caso, é um SQL exception, se eu não me engano.
get connection throws, olhem aqui na descrição, ó, aqui, throws SQL exception. Tá? Então, ele pode lançar uma exceção, e aí aqui eu vou colocar uma mensagem para o usuário, por exemplo, sysout não foi possível conectar ao banco. Tá? Só para a gente saber o que aconteceu, é legal também a gente colocar esse error.printStackTrace, que aí ele mostra para nós aqui no console o que está acontecendo. Tá bem? Muito bem. Se eu vir aqui no meu app, tá? Depois disso aqui, eu posso, depois que este connection aqui rodou, eu tenho certeza que o meu banco conectou. Então, eu posso vir aqui assim, ó, conectado, por exemplo. Tá? Se eu vir aqui na minha aplicação, depois do meu Hello World, eu simplesmente pegar o meu database.getConnection e executar isso aqui, só assim, tá? Obviamente, preciso importar o meu database. A gente espera que isso aqui rode, ele fique um tempinho pensando e, pum, conectou. Notem que se eu vir aqui no meu database e mudar a senha, vou colocar um A aqui na senha, tá? No final. Coloquei um A no final da senha. Voltar na minha aplicação e rodar, Hello World, e não foi possível, password failed. Né? Então, a gente consegue já conectar no nosso banco, e o legal é que a gente abstraiu isso num local totalmente separado do restante do código. Então, agora, toda vez que eu precisar da minha conexão, eu posso simplesmente dar um get connection. E eu sei que aqui eu posso utilizar as coisas que estão relacionadas aí ao meu banco de dados. Que mais? Deixa eu voltar só a senha aqui antes que a gente esqueça, né? Então, agora sim, lá no nosso série DAO, o que eu vou fazer vai ser retornar a minha lista de séries. Primeiro, eu vou mostrar a lista de séries, que é parecido com o que a gente já fez. Tá? Então, eu vou ter o meu connection com, eu vou chamar só de com agora, e ele vai buscar essa conexão do meu database. Tá? Preciso importar aqui todos os tipos que eu estiver utilizando em cada classe, pessoal. Eu preciso importar em Java. Tá? Então, sempre dentro do arquivo eu vou importar os tipos que eu estiver utilizando. Depois disso, eu posso executar o nosso prepared statement. Tá? Lembrando que, como eu vou fazer uma busca, isso vai gerar um result set, tá? Que é o meu resultado. Result set, vou chamar só de RS, tá? A abreviação para result set. Com ponto prepared statement. Tá? Nem precisava ser, já que não tem nenhum parâmetro, né? Mas select all from, o nome da minha tabela é séries, order by, nem precisa do order by também, tá? Ponto execute query, tá? Isso aqui vai tentar buscar lá no nosso banco de dados as séries e colocar dentro da variável rs o resultado. Por que ele está vermelho? Porque ele está tentando fazer alguma coisa que pode lançar uma exceção. Isso pode ter um problema. Meu SQL pode estar errado, a conexão pode não existir, enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer de errado. Por isso, normalmente, esses métodos do DAO, ou eles tratam a exceção, ou eles throws uma exception. Né? Podia ser só direto uma SQL exception, mas notem que só eu colocar aqui o throws exception, ele já aceita que isso aqui pode dar errado e ele lança essa exceção para quem está chamando este método. Ok? Outra forma seria, aqui dentro do meu código, colocar um try, um catch, colocar o meu SQL exception, e aí aqui dentro a gente trata essa exceção, a gente faz alguma coisa relacionada a essa exceção. Eu vou só dar um exception.printStackTrace e um return null aqui dentro. Tá? Então, ele não vai retornar nada caso dê problema aqui com o meu getSeries. Aqui dentro no nosso RS, aí eu mostrei para vocês lá no encontro síncrono, que esse RS ele vai verificar se existe sempre um próximo resultado
a partir desse método next, e aí ele permite com que eu interaja com isso. Neste caso, eu quero mostrar, por exemplo, o meu rs.getString e o name, né, da minha série. Barbadinho assim, tá? Onde é que eu vou chamar esse SerieDAO? Eu vou chamar ele por enquanto aqui, ó. Depois que eu fiz um getConnection e nota que ele mostra um conectado para mim, teoricamente ele não precisa ficar se reconectando no meu banco, né? Ele já abriu uma conexão com o banco, não precisa ficar se reconectando. Aqui eu posso pegar o meu SerieDAO, criar o meu SerieDAO, SerieDAO igual new SerieDAO, né? E eu posso chamar o meu SerieDAO.getSeries. Tá? Como tem um sysout aqui para mostrar, eu não estou lidando de nenhuma forma com o retorno disso, só assim a gente já consegue testar para ver aqui no console a nossa série. E Hello World, conectado, 7 Deadly Sins. Tá? E notem que mesmo dentro do SerieDAO, ele chamando o getConnection, o getConnection não é mais nulo, ele é um atributo estático, ou seja, ele é válido para qualquer instância aqui do meu database. Ele já retorna a primeira conexão. Então, eu consigo manter só uma conexão com o banco de dados ativo para todas as queries que eu quiser executar. Tá? Beleza, isto aqui funciona. Tá? O que é melhor ainda? Bom, melhor ainda então é, ao invés de eu mostrar dentro do meu SerieDAO só o nome da minha série, é eu criar a minha lista de séries. Então, vou criar uma lista de série que vai ser a lista final, tá? New ArrayList, aí padrãozinho para criação de lista em Java, tá? New série. Vou precisar importar o ArrayList, porque isso aqui é o que eu estou utilizando pronto. Java util ArrayList. Tá? E aí, aqui dentro do meu rs.next, do meu while, eu vou ficar adicionando nessa lista novas séries. Add série, tá? A minha série. Então, vamos lá. Vamos criar a minha série. Série, igual a new série. Aí eu vou passar o nome, então, rs.getString, tá? O meu name. E o outro atributo que eu posso passar, já aqui na hora de criar a série, é o... não lembro. É o release date. Então, a gente vai precisar utilizar aí o local date do Java para criar essa informação, tá? Local date ponto parse, tá? Isso aqui, pessoal, é Google, tá? Eu fui lá e descobri que era assim que fazia e acabou, tá? rs.get string. Será que tem um get date já? Get local date? Eu acho que não. Tem um getDate. Será que o getDate dá para converter para local date? Então, ó, rs.getDate. Aí o nome da minha coluna é releasedDate. Vou confirmar se a gente fez certo. ReleaseDate. Tudo minúsculo. Nossa, que horrível. ReleaseDate, tudo minúsculo. E não está no passado. Tá assim, ReleaseDate. Ponto to localDate. E aí, acabou o erro. Maravilha. Tá? E eu tenho também um set description, que é o rs.getString. Aí eu tenho a description da minha série. Voilà. Tá? Então, eu estou adicionando nessa lista. No final, fora deste while, eu quero retornar esta lista inteira. Tá? É isso que o meu getSeries tem que fazer. Esse return nu aqui,
ele pode ir embora, ele não é mais necessário. Então, se tiver tudo certo, ele retorna a lista, senão ele vai dar um erro e vai retornar nulo, ok? Agora sim, a minha lista de séries, para cada série, deixa eu colocar um toString aqui também, só para a gente mostrar um return this.name mais this.description mais this.releaseDate. Ah, aqui eu tinha colocado só release date também. Sem problema. Nada que vai impactar. Então agora, teoricamente, a gente pode fazer o seguinte. Eu posso dar um sysout, ou seja, mandar printar o resultado desse método. Ou seja, ele vai printar a lista que tem aqui e para cada lista ele vai printar a série. Vamos ver se isso funciona? Deixa eu clicar aqui no nosso run, que ele gera aquele código maluco lá para nós. Ó, hello world, conectado, tá aqui minha lista, ó. Save Dead and Scenes, anime, tadadada. Vamos achar outra aqui, ó. Deixa eu dar um Google aqui. Temos uma série que eu acho bem interessante, que é Rick and Morty. Não sei se vocês conhecem. Vou adicionar no meu banco aqui manualmente. And Morty. Tá, isso aqui é um Adult Animation, né? E o ano de lançamento disso, quando isso aqui lançou, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi 2013, em dezembro, no dia 2. Tá? Erro. Connection reset. Tá? Eu acho que... Não. O meu ele me desconectou aqui do banco por inatividade. Eu espero que seja só isso. E foi. Beleza. Agora sim, fez o insert, atualizou. Tá lá o meu Rick and Morty. Se eu executo o meu código novamente e tiver tudo certo, ele vai mostrar o primeiro, uma vírgula aqui, ó, separando os itens da minha lista, e o segundo. Perfeito. Tá? Então, a gente já conseguiu fazer o DAO para buscar essas informações. O que a gente pode fazer também? A gente pode fazer um DAO para inserir, né? Então, aqui no meu DAO, eu vou criar um novo método. Tá? A gente tem o public getSeries. Agora eu vou criar um método public. Neste caso, ele vai ser void, que eu vou chamar de addSerie. Tá? E aí ele recebe como parâmetro uma série que eu vou chamar de série. Tá? Os nomes ficam bem repetidos, tá, pessoal? Esse é um padrão bastante comum em Java. Tá? Não que seja uma coisa boa, não que seja uma coisa ruim, é simplesmente um padrão que foi bem, sei lá, bem aceito pela comunidade. Né? A maioria das pessoas acaba trabalhando desse jeito. Como é que eu vou inserir, tá, uma série no meu banco? Então, como é que eu faço um insert no meu banco? Igualmente, eu vou precisar da minha connection, então database.getConnection, tá? Vou precisar da minha conexão. Vou criar um prepared statement, tá? Normalmente o pessoal acaba usando siglas às vezes para algumas palavras, então prepared statement, como são duas palavras, PS, mas poderia muito bem ser prepared statement, a palavra inteira, tá? Aí vai depender do escopo dessa variável. Se for dentro de uma função muito grande, se for algo muito complexo, se for algo que eu vá precisar mexer, é interessante que esse prepared statement, esse nome dessa variável, seja mais claro. Como aqui vão ser 5 linhas só e ela vai morrer, aí não tem problema eu usar só PS. Tá? E aí eu vou pegar a minha conexão .prepareStatement e aí o meu SQL vai ser insert into o nome da minha tabela séries, os valores que eu tenho, tá? Os valores que eu tenho, lembrando que o ID é automático, então eu não preciso, então
o nome, o description e o release date, tudo junto assim, que é o nome que está lá no nosso banco de dados, tá? Values, os valores, vou colocar em maiúsculo aqui para a gente identificar que é parte do SQL, e aí a gente coloca pontos de interrogação, tá? Por que pontos de interrogação? Porque agora eu vou dizer o que vale cada um desses pontos de interrogação, tá? Então eu vou fazer assim, ó, tem um parênteses a mais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, ei, sabe o teu PS que tu acabou de criar? Lá no teu primeiro ponto de interrogação tem uma string. Então eu vou dizer assim, ó, o primeiro ponto de interrogação, tá? O número 1, eu vou ter uma string que é o meu série.getName, tá? E assim a gente faz essa ligação entre os valores da minha série e os valores do meu SQL, tá? Sabe o segundo cara que tu criou, que é o description? Bom, o segundo cara vai ser o getDescription. E o terceiro cara não é uma string, é um setDate, tá? E aí a gente vai colocar o terceiro parâmetro, e aí a gente tem que buscar lá no Java como é que faz para transformar esse localDate em uma data. Pro SQL, tá, pessoal? Pro SQL, esse date aqui do SQL. Então, date.valueOf, e aí o meu localDate vai ser o meu série.getReleaseDate. Tá? Então, teoricamente, isso aqui vai preencher o meu SQL. O que falta fazer? Falta executar esse prepare statement. Tá? Como é que a gente executa o meu prepared statement? Basicamente, ps.execute. Acredito que só assim seja suficiente. Tá? Acredito. E no final, eu posso dizer que está tudo certo, né? Teoricamente, se isso aqui executou, acredito que está tudo certo. O que eu vou fazer? Eu vou dar um try catch aqui também, só para a gente garantir que caso dê algum erro, a gente saiba o que aconteceu. Então, catch SQL exception e.printStackTrace, só para a gente saber. Vamos colocar uma mensagem aqui também, sysout, erro ao inserir uma série. Tá? E o que a gente vai fazer? Lá na nossa aplicação, antes de listar as minhas séries, eu vou tentar inserir. Então, eu vou criar uma série aqui, S igual a new série. Tá? Esta série vai ser o Death Note. O release date dele eu não lembro, então vamos descobrir aqui. Death Note anime release date. Outubro de 2006. Como é que a gente vai criar aqui um local date? A gente vai fazer assim, ó. Local date ponto. Pode ser o off. É um jeito de fazer. Tem value off. Acho que talvez tenha um parse também. Tem um parse, que aí ele faz um parse de texto. Tá? Então, ó, 2006, traço o mês, outubro, traço 3. Tá? Então, criei aqui a nosso cara. Isso aqui pode... porque é aspas duplas em Java, né? E voilà, criei a minha série. Tá? Só que quando a gente faz isso aqui, a gente cria o objeto. Como é que eu faço para inserir no banco? Bom, eu tenho uma classe, série DAO, tá? Que é a classe responsável por manipular os dados no meu banco. E aí ele vai tentar adicionar essa série S. Depois disso, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, sysout, adicionando, e aí um outro sysout, listando. Se eu rodar essa aplicação, teoricamente tem que aparecer um Death Note lá no banco e no meu getSeries tem que aparecer também, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um listando depois e um listando antes. E aí a gente vai ver já no nosso console se isso deu certo.
Muito bem. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Run. Hello. Conectado. Erro. Adoro. Aí. Tá, por que que eu adoro, pessoal? Porque normalmente quando eu estou codificando com vocês, não dá erro. E aí vocês acham que tudo funciona maravilhosamente bem. Tá? Tem um erro, ó. Sintaxe erro at end of input. Então aqui no SQL eu errei alguma coisa. Faltou o parênteses do ponto e vírgula. Ha. Agora sim. Agora acho que deu certo. Vamos lá. Notem que, como ele não rodou isso aqui, ele não gerou nada no meu banco de dados. Então, se eu atualizar meu banco de dados, continua aqui a mesma informação. Tá? Revalidando a sessão. Como esse banco está remoto, ele demora pra caramba, tá, pessoal? Mas, ó, deu certo. E é um banco gratuito também, tem tudo isso, né? Vamos lá. App. Vou lá embaixo. Run. Hello World. As séries antes. Fez a adição e listou depois e entrou aqui no meu Death Note com a descrição nula, o que já era esperado, já que a gente não setou a descrição dessa série. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qual que é a ideia então agora? Agora a ideia é vocês começarem a fazer o DAO de vocês para uma classe que vocês vão escolher. Tá? Vocês estão livres para escolher. Ah, eu quero fazer de série também, mas eu quero colocar mais atributos. Eu quero fazer de pessoa, eu quero fazer de contato, eu quero fazer de... Enfim, vocês... Pokémon é muito legal. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Condição, as condições que eu tenho para vocês. Tem que ter pelo menos 4 atributos, tem que ter pelo menos um atributo numérico, pelo menos um atributo de data. Tá? Então, essa é a única condição. Pelo menos 4 atributos, desde que seja, dentre eles, um numérico e um de data. Tá? Essa é a condição aí para essa tarefa de vocês, para vocês trabalharem e criarem o DAO. O que que vocês têm que fazer? O DAO de vocês tem que ter disponível também um método chamado update. Então, void update série, onde vocês vão indicar qual é o ID e qual que é a série, os dados da série. Tá? Na série aqui, a gente não colocou o ID, né? A gente teria que colocar o ID para conseguir manipular isso com o banco. Então, ó, int ID, porque o banco traz essa informação, né? Então, int ID. Tá, então, aqui, quando a gente listar as séries, vamos setar também o ID da nossa série. Série.setID rs.getInt o meu ID. Tá? Vamos criar o nosso setID e o nosso getID. E aqui vamos colocar no início também o this.id, só para ficar bonito, né? Beleza, então vocês têm que ter um update, vocês têm que ter também um delete. Pelo ID também, tá? Então, aqui tu passa o ID, ele deleta a série. O que que é legal? Aqui no app, ao invés de a gente ter as informações nesse formato, eu quero que vocês coloquem toda a interação do usuário dentro de um while. Pode ser um while true mesmo agora, tá? Não tem problema. E aí tu vai ter um menu, um switch case, com um menu com as opções. Tá? Primeira, adicionar. Segunda, visualizar. Terceira, atualizar. Quarta, remover. Quinta, sair. E essa é a nossa tarefa, tá? Pessoal, a tarefa do primeiro bimestre, ela está muito em cima disso aqui. A diferença é que a gente vai adicionar também a parte de relações entre duas tabelas. Mas, se vocês conseguirem fazer essa tarefa agora dessa semana, certamente a tarefa aí do bimestre, que vale mais nota, vai ser muito tranquila. E lembrando que eu estou sempre disponível para vocês tirarem dúvidas, é só me chamar ali no Discord, tá certo? O vídeo vai ficar por aqui, vejo vocês nos nossos encontros síncronos. Valeu!